Glória a Deus. São Mateus 24, verso 12. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Agora vamos passar para o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos orar com o profeta. Vamos fechar os nossos olhos. O profeta diz assim: Senhor, com esta garganta contraída, a voz rouca, ó, eu oro para que tu afundes no coração a semente de qualquer forma, no coração do povo, que possamos nos identificar contigo. Pois há um velho provérbio aqui na terra: o pássaro é conhecido pelas suas penas, e o homem é conhecido pelas companhias que ele conserva. E querido Pai Celestial, nós oramos para que tu sejas nossa companhia. Senhor, deixe-nos ter a ti mesmo, ainda que isso nos custe tudo o que temos nesta terra. Deixe-nos identificar assim. Aquele homem realmente vive com Deus, sua companhia é Deus. Que isto possa ser dito como era com Pedro e João, depois deles terem passado através da porta chamada Formosa e dito: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu te dou. E o paralítico foi curado. E quando estava diante dos tribunais, as pessoas disseram que percebiam que eram ignorantes e iletrados, não tinham nenhuma educação, mas eles realmente perceberam que estavam identificados com o tipo certo de companhia. Eles estavam com Jesus. E Deus, este é o desejo do meu coração, ser identificado contigo, como um dos teus servos, como um dos que te amam, e um que seja fiel a ti, e guarda as ordenanças do teu livro, e faz tudo o que eu saiba que é correto. Agora, Pai, identifiques tu outra vez nesta noite, para que as pessoas possam saber que isto não é simplesmente algo, algum tempo especial, ou algo naquela ordem, Senhor, e que isto possa ser conhecido nesta noite, que tu és o mesmo Deus que estava aqui nesta manhã. Tu tens o mesmo poder, a mesma coisa que tu fizeste nesta manhã, tu podes fazer outra vez nessa noite. Tu prometeste que elas estariam nos últimos dias. E muitos daqui não puderam conceber fé suficiente. Nós oramos para que tu lhes des fé agora. E que o teu Espírito seja identificado no nosso meio. Pois tu disseste: as obras que faço, as farão também aqueles que crerem em mim. Então eu oro, Deus, para que tu identifiques, que tu estejas aqui conosco nesta noite e ainda nos ama. E tu queres cada pessoa aqui que não foi batizada, que venha e se identifique contigo, que elas também possam ser participantes desta maravilhosa graça, que pode ser transferida de nós para Ele,
dele para nós, nossa culpa para ele e sua graça para nós. Conceda isso, Senhor, ouça nossas orações, enquanto pedimos isto no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ter um pouco de oração todos juntos, irmãos? Eu estou sentindo isso no meu coração. Vamos todos juntos orar um instante? Levante sua voz. Bondoso Pai Celestial, Senhor Deus de misericórdia, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Meu Deus, olha para cada coração nessa noite. Nos ajude, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nos anime a ir adiante. Meu Deus, anima cada coração eleito. Senhor Deus, o Senhor disse que enquanto há vida há esperança. Meu Deus, meu Pai, nos dê graça nesta hora. Senhor, envia o Teu Espírito Santo para abrir o caminho para nós, Senhor. Meu Deus, que as fraquezas sejam dissipadas. Meu Deus, que as dúvidas saiam, que o temor saia para longe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que haja fé, que haja confiança nessa noite, que haja providência do Senhor. Deus eterno, trabalha por nós, tira toda e qualquer maldade, tira toda impureza, tira o mundanismo, Senhor. Condena o pecado nessa noite, ó grande Espírito Santo. Venha, meu Deus, nos ajudar. Venha, Senhor, abrir o caminho para nós, meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, nós tivemos nesta manhã uma mensagem muito abençoada do encontro de Belém, agora em agosto, que falou sobre semente. Nós até vamos seguir hoje aqui na mensagem a crueldade do pecado. Ela é uma mensagem nova e até vai falar muito, o assunto que nós tomamos vai falar muito sobre o início, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, aqueles que quiserem se inteirar mais sobre esse assunto de semente, inclusive a semente da serpente, seria bom que vocês ouvissem esta mensagem. Ela é muito profunda nesse sentido. Nós fomos muito abençoados. E é o conhecimento da palavra de Deus que nos dá alicerce diante do inimigo, né? O cristão, ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Sem isso, ele não pode vencer o inimigo. E o profeta nos lembrou aqui, nesta oração, irmãos, ele dizendo assim: Pai Celestial, nós oramos para que Tu sejas nossa companhia. Para que Tu sejas a nossa companhia. Senhor, deixa-nos ter a Ti mesmo, ainda que isso nos custe tudo o que temos nesta terra. A melhor coisa que tem, irmãos, é ter a companhia de Deus conosco.
cristão que conhece o que é a presença de Deus, o que é a companhia de Deus, ele faz tudo para não perder esta companhia. Ele faz tudo para não perder a presença do Espírito Santo na sua vida, porque realmente é uma coisa maravilhosa a presença do Espírito Santo conosco, né? Então ele foge das companhias do mundo, ele foge das más companhias, ele fica longe das más companhias para assegurar a boa companhia. Porque a boa companhia não pode andar junto com a má companhia, né? Então ele faz tudo para assegurar a boa companhia. Agora, irmãos, para a minha ajuda, eu gostaria de lembrar uma coisa. Sempre que o pastor prega, às vezes parece que ele pregou diretamente para alguém. Ele falou alguma coisa direto para alguém. Mas isso não é assim. Não desejo, como pastor, não desejo que ninguém na igreja tenha essa ideia. Ele sabia do meu problema, me viu lá e pregou para mim. Isso fica muito difícil quando a gente fica sabendo que a pessoa teve essa ideia. A gente fica muito triste, né? E outro dia eu até liguei lá para a casa do irmão João para ver se eu falava com um certo irmão, que depois de pregar aqui, para mim foi um dos cultos mais alegre, mais descontraído, mas a correção vem, né? E aí depois eu caí em mim mesmo lá em casa, eu disse, meu Deus, e aquele assunto que eu falei, e o irmão fulano estava na igreja, né? O irmão fulano estava no culto, e agora? Então é difícil, irmãos, porque o pregador, ele pega uma linha de assunto, né? E aí ele não pode fugir daquele assunto. Aquele assunto vai clareando cada vez mais. Se é correção, vem a correção. Se é o consolo, vem o consolo, né? Se é ensinamento, vem o ensinamento. E é muito difícil a gente ver que tem uma pessoa na igreja né? Ou ver que aquela pessoa está ali, que eu não posso falar isso porque ela está ali, e conciliar isso tudo ao mesmo tempo, já não dá conta. Quando vê, já falou, já passou, ou eu nem vi que aquela pessoa estava, né? Então, irmãos, eu quero que a igreja, né, creia nisso. A menos que seja um assunto perigoso, contagioso, o pastor fala de uma maneira coletiva, não para atingir alguém, fala isso está sucedendo e não pode ser, né? Ele não fala particularmente para ninguém. Mas então, que isso possa nos ajudar, amém? Né? Eu desejo que a igreja creia dessa maneira. Porque a gente sofre muito quando fica sabendo que alguém achou que foi para si, foi direto para ele. A gente sofre, né? Então, irmãos, agora só para lembrar aqui um pouquinho da leitura, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, nós estamos numa hora de muita luta, de muita batalha, e vamos precisar de perseverar. Vamos precisar da perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu creio também que nós estamos vivendo nesses dias.
Nós estamos vivendo nessa hora. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu estava conversando com o irmão Vantuir, e ele estava me revelando como são as coisas, como acontece na vida do cristão. Eu disse para ele: irmão, todo cristão que vem para Deus, a Bíblia diz e o profeta diz que ele é primeiro provado, né? Ele é primeiro provado. O irmão me testificava de como que a luta apertou. Então o profeta disse assim: cada filho que vem para Deus, ele tem que primeiro ser provado, ser testado. Primeiro vem os testes. E eu estava lembrando de Abraão. Eu lembrei de Abraão. Eu disse: Abraão, depois que ele recebeu a promessa, ficou mais difícil para ele. Ficou mais difícil para ele, depois que ele recebeu a promessa. A Bíblia mostra isso. Depois que ele chegou na terra prometida, houve guerra. Ele teve que brigar com 5 reis. Agora, isso só para reforçar o que eu estava comentando com o irmão e o que eu creio que será bom para outros irmãos que têm batizado em nome de Jesus Cristo. Jesus disse assim: o caminho é estreito, apertada é a porta, e todo aquele que entrar neste caminho vai sentir aperto, viu, irmãos? Vai sentir aperto. Não fique olhando assim: porque eu entrei na mensagem, Deus me abençoou, como é que a porta abriu e o emprego ficou abençoado e melhorou e eu já comprei isso, aquilo. Não. Deus nos abençoa. Se nós formos fiéis, Ele nos abençoa. Mas à medida que nós entramos em Sua palavra, nós vamos sentir aperto. Nós tomamos um caminho estreito. E se tem um caminho estreito hoje, é esta mensagem. Não é as denominações que pregam um evangelho de mar de rosa. Não. Agora, irmãos que foram batizados, não tome isso como uma exortação, viu, irmão Vantuir? Não tome isso. Isso vai ajudar outros que estão ingressando e que vão ingressar. O caminho é estreito, a porta é apertada. E Jesus disse assim: quem não negar até a si mesmo não pode me seguir. Eu estava lendo o Evangelho de Jesus Cristo, eu pensei: meu Deus, mas como que o Evangelho de Jesus é diferente, né? Era assim tão diferente. Jesus curava os enfermos e proibia eles de falar. Vocês lêem São Marcos capítulo 1, Ele curava os enfermos e falava assim: vocês não falam para ninguém, fique calado, Ele curava as pessoas e as pessoas diziam: Senhor, e agora eu vou te seguir. Ele disse: não, volta para sua casa. Mas que negócio estranho, né? É muito diferente do evangelho denominacional, não é? Que faz aquela coisa e ajunta em redor de si. O gadareno, aquele endemoniado, queria seguir Jesus, falou: não, volta para sua casa, vai para sua família. Então é um caminho apertado e, sobretudo, irmãos, nós estamos vivendo numa hora apertada. Eu quero que a igreja compreenda isso. Nós precisamos compreender isto e firmar-nos na palavra cada vez mais. Nós estamos vivendo em plenos dias de que, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas nem por isso o cristão deixa de andar nesse caminho. Aí é que ele diz: aí que eu quero andar, Senhor.
Está apertado, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta voraz contra o Filho de Deus. O inimigo se levantou foi contra Jó, o justo. Ele não se levantou contra os 3 amigos denominacionais de Jó. Não foi, ele levantou contra Jó, o justo. E o profeta disse: nós teremos que tirar a Satanás de cada passo do caminho. Ele vai estar no caminho, mas com a ferramenta que Jesus o venceu, nós venceremos. É com o que está escrito. Eu acho que isso aqui será de grande ajuda, irmãos. Então, cada filho que vem para Deus, ele é primeiro provado, testado. E nosso caminho, irmãos, a direção que nós estamos indo é o Calvário. Você sabe o que aconteceu no Calvário? Você sabe qual é o nosso caminho? Nosso caminho é em rumo ao Calvário. E de lá nós iremos à ressurreição. E de lá nos será dito: todo poder nos é dado agora. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Isso é que é ser o cristão. E nós estamos vivendo numa hora, irmãos, numa hora, o profeta falou assim: nós estamos vivendo numa seca espiritual. Você vê isso dessa maneira? Você vê isso? Nós estamos vivendo numa seca espiritual. Espiritualmente nós estamos numa seca. Vocês sabem como que a igreja está agora? Qual é o estágio da igreja? A igreja está igual aquela lavoura de milho, sequinha mesmo, com as folhas tudo caídas para baixo assim, até a espiga já está virada. Vocês já viram que o milho, quando ele seca muito, ele vira a espiga para baixo? Porque a lavoura tem seus estágios. Tem o estágio que caiu a semente na terra, e aí ela vem aquele brotinho. A igreja esteve assim com Lutero nas eras passadas, nas eras de Sardes. E o profeta disse que ela brotou com Lutero. Quando a Roma tinha matado crente para 68 milhões registrados só na martiriologia romana. E o profeta diz assim que aquilo era o grão caindo na terra, porque Jesus falou assim: se o grão caindo não apodrecer para nascer, fica ele só. Mas se ele apodrecer, se ele morrer, ele nasce e vai dar um pé de milho ou de trigo e vai dar muito fruto. Amém? E assim é nossa vida, assim é nossa vida cristã. Se ela não apodrecer, se ela não morrer, essa vida aqui, ela não produz fruto. Então a igreja foi posta na terra ali, se levantou com Lutero, nasceu com Lutero, um pezinho de milho, bonitinho, verdinho, soltando folhinha, aquela gracinha, era a igreja. Aquela igreja mais bonitinha, mais cheia de fé. O justo viverá da fé. E balançava com o vento Cresceu um pouco, veio a era de Wesley, veio a era de Filadélfia. Ela criou cana, ficou forte, ficou animada. Esses são os estágios da igreja. Lançou folhas fortes, era a igreja forte agora, verde escura. Veio a era pentecostal, o profeta diz que ela lançou o cacho. A era pentecostal foi o cacho. Ainda não é trigo. Alguém diz: eu tenho uma lavoura de trigo, mas eu não tenho trigo nenhum ainda. Essa era a igreja de Deus. Lançou o cacho na era pentecostal. Mas o profeta diz: mas aquilo ainda não era o grão. O Pentecoste lançou a casca, bem parecida com o grão, uma casquinha de arroz. Está lá bem parecida, mas ainda não é o grão, dentro não tem nada. Está xoxo.
Se a lavoura parasse ali, não colhia nada. Mas ela foi adiante. Ela foi adiante, o sol veio e ela granou, e amadureceu, e passou aquele estágio. E no estágio que ela está hoje, irmãos, ela já esteve no estágio de amadurecimento. O sol já brilhou. E eu digo para os irmãos, a hora que nós estamos vivendo, ela já está encurvada e seca. O grão já granou, está granado dentro, e ela está seca, a palha pronta para o fogo, já já vai passar a grande colhedeira de Deus. E o profeta disse: nós estamos numa seca espiritual. A lavoura nessa hora, ela fica cheia, diz o profeta, ela fica cheia de carrapicho, ela fica cheia de timbete, nasce aquela coiserada no meio dela. Só que tem uma coisa, o grão está maduro, está lá encurvado, não tem beleza nenhuma. Quem olha aquela lavoura seca, só quem sabe para dizer: oh, mas está na hora da colheita. Mas ela já esteve muito mais bonita do que naquela hora. Ela está feia, ela está derriçada, ela está encurvada, e ela, só que a vida original que caiu na terra está guardada lá naquela espiga. E esse é o estágio da igreja. Nós precisamos ter uma consciência bem firme disso. Esse é o estágio da nossa vida espiritual. Esse é o estágio da nossa vida espiritual. O grão vai para o celeiro, a palha vai para o fogo daqui um pouco. A menos que nós saibamos disso, nós vamos ser aqueles crentes querendo o dia de Wesley, o dia de Lutero. Cadê o pezinho de milho balançando, verdinho, bonito? E se nós não tivermos essa revelação, nós vamos errar quanto estágio, quanto a hora. Às vezes são as comparações rústicas, irmãos, mas é verdade. Estas coisas são verdades. Eu estava me lembrando, eu passei numa fazenda, lá no irmão Hélio, e eu estava me lembrando, eu falei: Senhor, mas o profeta disse que nós estamos numa seca espiritual, o avivamento já passou, e nós temos que nos firmar na palavra. Agora, estar firmado no que está escrito. Não importa o quanto está seco, o quanto está encurvando, não adianta, nós estamos na palavra. E eu passei por lá, e nessa seca agora que está tendo, né? O gado está todo encurvando, caindo, não dando conta de ficar em pé. Eu falei: meu Deus, mas o profeta falou que nós estamos numa seca espiritual, né? E eu fiquei olhando o quadro, e sabe que os fazendeiros que cuidam do gado ficam assim, triste. E fica triste mesmo, a gente olha assim, parece que estão com um clamor por dentro, um sofrimento por dentro. Cortando capim, triturando capim, buscando coisa verde, e tritura, e põe no coxo. E eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, nós estamos numa seca espiritual. Parece que os pastores estão triturando o que pode, e pondo no coxo. Me perdoa, vocês entendem a expressão? E cortando, e triturando, e tritura capim, e põe ração, e tritura milho, e põe, e ali, e tem criação que está ficando fraca, não aguenta ficar em pé, deita, levanta ela fica em pé um pouquinho, deita de novo. Eu olhando, às vezes, usando uma certa estratégia, põe dentro de 2 varal a vaca e arrocha ela por baixo assim, e marra para ela ficar em pé forçadamente. Usando uma estratégia, eu fiquei pensando, parece que nessa hora a gente está tendo que usar umas certas estratégias com alguém, para ver se ele fica em pé. Põe umas coisas debaixo dele, ajuda de alguma maneira, façamos algo, né?
Hoje nós vimos a comparação da natureza do burro que quebra a carroça. Hoje de manhã. Por isso que está sendo preciso de usar estratégia. E eu estava lá, a vaca rolou lá do morro e caiu lá embaixo, ficou toda machucada. Eu disse, sabe que isso acontece com crente também? Tem crente rolando no morro, caindo lá embaixo, está fraco, com as pernas bambas, cai lá embaixo nessa hora. Todo dia tem uma, duas no atoleiro. Ah, meu Deus do céu, mas eu não aguento mais tirar a vaca do atoleiro. Ô, seca! Se Deus não tiver misericórdia de nós, se esses dias não for abreviado, nenhuma carne se salvará. Meu Deus, se Deus não enviar chuva, o que nós vamos fazer? E cai uma atola, a outra despinguela lá do morro. E tem uns que ficam rebeldes, eu achei graça, né? Em Uberaba, uns lá na beirada da rodovia, um gado novo, rebelde, pulando a cerca e indo para a beira da rodovia, vai ser atropelado a qualquer hora. Vai ser atropelado. Eu falei, e sabe que tem crente também? Pulando a cerca, indo para as beiradas das rodovias, já já o diabo vai passar o automóvel em cima de você. Por isso o profeta falou que é uma seca espiritual. Um gado novo só fica na beira da rodovia. E é pior, que se o automóvel atropelar uma, dá um problemão para o dono do gado. Dá um problemão. Eu fiquei pensando assim, de vez em quando o diabo atropela um e dá uma dor de cabeça para o pastor. De vez em quando um vai para a beira da rodovia, fica facilitando por aí, o diabo dá uma atropelada nele, e ele arranja um problema lá, quebra a escadeira e vira um problema para o pastor, para quem está cuidando. Que misericórdia aqui. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava olhando aquele dia, passando e analisando, falando, é uma seca mesmo. É uma seca. Agora isso aqui é uma comparação rústica, irmãos. Mas o profeta ele falou do gado lá no campo, ele gostava disso. Ele tomou a ilustração até para o casamento. Ele falou que aquela novilha do olho espantado assim, o homem não quis comprar ela, embora ela era bonita, mas tinha um olhar assim espantado. O profeta chegou e falou assim, mas por que o senhor não quis comprar aquela novilha lá? Pois ela é tão bonita, fortuna. Ele falou, você não viu o olhar dela? Aquilo nunca será uma boa mãe. Não, que as novilhas daquele jeito não dá boa mãe. O profeta fez uma comparação para o casamento. É uma seca espiritual. A lavoura está seca, a lavoura está encurvada, mas graças a Deus que já já vai passar a colhedeira de Deus. O Espírito Santo, o agricultor, vai mandar a colhedeira. E Jesus falou que o grão vai para o celeiro e a palha será atada e lançada no fogo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que suportar angústia, agrura, a provação como um filho de Deus. Porque aqui não é lugar para filho de Deus, irmãos. Aqui nesta terra, do jeito que ela está, não é lugar para filho de Deus. Nós vamos passar pelo teste, pela provação, mas nós vamos chegar lá com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que isso seja infundido na igreja, porque eu tenho certeza que extrará alicerce. Essa lembrança da lavoura, da seca espiritual. Nós estamos numa hora de seca espiritual. O profeta tipificou essa hora nossa como os 25 anos de Abraão. Abraão recebeu a promessa de um filho, a promessa dada por Deus, e depois que a promessa veio para ele, as coisas ficou mais difícil. O filho demorou ainda 25 anos para vir, e ele tinha a promessa de Deus dada para ele, mas cada dia ele ia ficando mais velho, cada dia a Sara ficando mais velha, e o povo até dizia, e cadê? Você disse que ia ter um filho, Abraão? Que negócio é esse? Cadê o filho? Como é que está? Você está ficando cada vez mais velho? Já tem 25 anos. Mas a Bíblia diz que um dia Abraão renovou-se.
Um dia ele ficou novo, ficou jovem. A Sara ficou jovem, a ponto do rei lá do Egito desejá-la, querer casar com ela. E então o filho veio. Assim é com a igreja. Glória a Deus. Eu acho que quase que eu não vou dar conta de entrar no meu assunto, né? Glória a Deus. Me deixa ler aqui. Cada homem ou mulher que vai à igreja. Hoje eu estava pensando nas catedrais celebrando, e os sinos tocando, e assim sucessivamente, e o povo indo à igreja, e se aprontando, e as mulheres comprando seus chapéus de Páscoa, e assim por diante. A que isto tem chegado? O profeta diz: a que isto tem chegado? Que coisa? Como não posso compreender o que um coelho tem a ver com a ressurreição? Veja, não, senhor. Como que uma árvore de Natal tem uma coisa a ver com o nascimento de Cristo? Não, senhor. O profeta diz: é paganismo, amigo. E Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu provavelmente quando nascem os cordeiros, porque ele era cordeiro de Deus. Então isso seria em abril. Mas o profeta diz: essas coisas de ovo de Páscoa, de árvore de Natal, e 25 de dezembro, e essa coisa toda, isso é paganismo. Isso veio de Roma. Viu, irmãos? Nós saímos do caminho em algum lugar. Isto é certo, mas agora um verdadeiro homem ou uma mulher nascido de novo sabe, porque existe vida dentro de você. Amém? Isso aqui é muito bom. A vida está dentro do grão agora. A vida não está mais na palha, ela está dentro do grão, dentro da semente eleita. É aí que está a vida. E nenhum crente mais vai andar agora, irmãos, a não ser por esta revelação. Nós estamos na hora da colheita. Mas agora um verdadeiro homem ou a mulher nascido de novo sabe, porque existe vida dentro de você. Lhe diz que aquilo é errado. O Espírito Santo testifica dentro de cada um de nós aquilo que é errado. O Espírito, a vida lá dentro testifica: isto é certo. A congregação diz amém. Vocês podem dizer amém juntos? Amém. Agora observe Adão e Eva. Oh, que coisa! Quando eu penso nisso, eu esqueço minha influência. Seja o que for que eu tenha. Quando penso lá atrás no princípio, observe, você fala de sangue. Aqui, há não muito tempo atrás, quando eles estavam calculando agora, no grande concílio metodista, em tirar todos os hinos sobre o sangue, fora do inário metodista, né? A igreja metodista calculando de tirar todos os hinos, sobre o sangue, todos os hinos que falam sobre o sangue de Jesus, era para ser tirado do inário metodista. Disseram: não é uma religião de chacina. Disseram: nós queremos algo agradável e digno. Irmãos, as coisas andam saindo tanto da linha real, que as pessoas não desejam mais ouvir de coisas fortes. Nós damos graças a Deus por uma igreja que ainda gosta da palavra de Deus, gosta de um evangelho real, mas eles não gostam mais de falar de coisas fortes, não. Só quer falar: Jesus cura, Jesus te abençoa, e só dessa linha aí para frente. A coisa está saindo tanto do rumo que o humano não pode ser ferido mais não.
E pela Bíblia essa carne tem que ser combatida, para que o Espírito viva. E esses próprios hinos, irmãos, os crentes da mensagem com revelação, eles selecionarão seus hinos. Eles selecionarão. Você não vai ter em sua casa essas porcarias desses hinos, que é mais uma moda, é mais uma música de rock, e tem roqueiro cantando hino aí mesmo, à vontade. Mas um cristão eleito que tem a semente de Deus, ele não aguenta essas coisas, ele não suporta essas coisas, e por isso está acabando o nosso lugar aqui na terra, e vai apertar mais. Os crentes vão ser provados, até sair tudo que é mundano de nós, para o Senhor nos levar no arrebatamento. E ele não aceita essas coisas deste mundo, não. E eles disseram, não é uma religião de chacina, não pode nem falar em sangue, e a coisa vai ficando tão moderna que depois não pode falar nem glória a Deus, nem glória a Jesus, tão moderna que fica. Não é uma religião de chacina. Disseram, nós queremos algo agradável e digno. Vocês veem? Aqui na frente tem um parágrafo, irmão. Sabe o que o profeta fez? Como nós estamos no assunto de hino, né? O que é aquilo, né? Uma garota certa vez ia cantar em minha reunião. O profeta diz, uma garota certa vez ia cantar em minha reunião. E ela disse, irmão Brana, agora, irmãos, eu creio que nós temos condição de ter bons hinos, bons cantores. Deus nos tem dado. Deus tem dado gente com o Espírito Santo para cantar. E aquela garota, né? O profeta disse, né? Uma garota, uma certa vez, ia cantar em minha reunião. Ela disse, irmão Brana, e sua mãe lavava roupa no tanque para sobreviverem. E ela tinha que mandar fazer um daqueles encrespamentos em seus cabelos. Você sabe o que é aquilo? Manicure? O profeta perguntou, né? Ele entendia tanto disso que ele, né? Manicure, ele perguntou, né? O que é aquilo? É manicure? Ou como é que se chama aquilo? Seja o que for aquela coisa no cabelo dela, eu sei que está errado. Eu nunca consigo lembrar-me o nome daquilo. Eu não sei muito sobre isso, Tony. Alguém diz, não, é permanente. Permanente nele, isto é o que era, né? E ela tinha que mandar fazer um em seu cabelo antes dela poder cantar no coral. E sua pobre velha mãe lavando roupa no tanque para ela sobreviver. Quando ela foi e fez o permanente, e eu disse que não a deixaria cantar. O profeta não proibiu ela de fazer o permanente, não. Só falou, só cantar você não vai, né? Quando ela foi e fez o permanente, e eu disse que não a deixaria cantar, porque ela não estava em condição de cantar quando ela fez aquilo, certo? O profeta tinha posicionamento, né? Ele tinha posicionamento. Deus tem misericórdia de nós, que nós venhamos cantar correto, amém? Eu creio que os que têm cantado aqui ultimamente têm cantado correto. Deus nos ajude a conservar o púlpito limpo de qualquer modo. Deus nos ajude a conservar o púlpito limpo de qualquer modo. Esse aqui é o problema com o mundo hoje em seu. Ouça, irmão, eu creio que uma antiquada experiência rústica lá atrás, nos arbustos, onde se arranca todas as raízes de amargura e mexe o chão, isto é certo, planta a semente. Glória a Deus. Então vocês veem, e o profeta diz, o concílio metodista queria tirar todos os hinos sobre sangue.
Não, não pode falar sobre sangue, não é uma religião de chacina. Disseram, nós queremos algo agradável e digno. Irmão, esta é a maneira que Deus... Irmão, esta não é a maneira que Deus recebe. Não, Senhor. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós, diz a Bíblia. Sangue, Deus, o único substituto que há, é somente a vida está no sangue. Você pode comer a carne disso, mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão. Ninguém pode comer o sangue, o frango sufocado. A Bíblia proíbe comer o sangue é a vida. Então tem que sangrar para depois comer. Mas o sangue disto, que é a vida disto, derrame-o sobre o chão. Vê? Não comer a vida. Observe quão lindo. Como penso nisso? Então Deus pensou, agora vem aqui Adão e Eva. E antes que eu possa tirá-los, eu vou ter que fazer algo. Então ele vai ali ao lado de uma colina e apanha uma ovelha, a mata, tira a pele dela e a deixa morrer. Porque Deus tem que cumprir sua palavra. Não importa quão bom homem você seja, quão boa mulher você seja, seja o que você for, é Deus. Deus tem que cumprir sua palavra. Esta é a razão que a Virgem Maria teve que subir no dia de Pentecoste. Maria era uma mulher igualzinha às demais. Ela teve que ir para o Pentecoste para receber o Espírito Santo. Não tem negócio que ela é mãe de Deus, pode interceder, não. E outro dia eu preguei aqui, tem muito crente que ainda tem que esquecer a Nossa Senhora. Às vezes eu me canso com isso. Quando vocês me perdoam, mas eu entendo aquela pessoa, não o corrijo diante dele, fico junto com ele, creio que ele é um irmão, que ele é salvo, mas ele tem um hábito que ele precisa largar dele. Nossa Senhora, Ave Maria. Eu fico olhando assim e falo, oh, meu Deus, mas que pastor fraco que eu sou! Minhas ovelhas ainda falam Nossa Senhora, fala Ave Maria, meu Deus do céu! Vocês entendem, eu fico comigo, eu falo, que pastor sou eu? Quanto que eu tenho que ensinar, meu Deus, quanto que eu tenho que trazer as coisas duras, quanto que eu tenho que mostrar quadros difíceis, o quanto que temos que desvendar as coisas, abrir os olhos com a palavra de Deus. Senhor, nos ajude. Mas a ovelha entende, a ovelha compreende, a ovelha recebe, a ovelha aceita a correção, a ovelha entende, caminha e segue, e ela diz, graças a Deus que me tirou do engano. E eu estava observando como é que isso pega, viu, irmão? Eu comentei aqui outro dia, eu disse, é só o crente deixar ficar congregando muito pouco, andando em companhia, foi que nós oramos aqui com o profeta, andando em outras companhias, muito lá de fora, congregando pouco, tendo pouco companheirismo com os irmãos, que já começa com a Nossa Senhora, você olha assim e vê direitinho, fala, mas como que o diabo é sagaz, como que o diabo é safado, Maria teve que ir para o Pentecoste para ser cheia do Espírito Santo. Ela não pode interceder por ninguém. Nós ouvimos hoje, ela não é mãe de Deus, ela foi mãe de Jesus, o corpo homem chamado Jesus. Aquele era o homem Jesus, porque Senhor Jesus Cristo, esse é Deus. Senhor Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus era o homem nascido de mulher, no qual Deus Espírito habitou. Ela teve que ir para o Pentecoste. Vocês vê? Acho que minha folha passou.
própria alma guia. Você, veja, senhora, deixe-me lhe dizer, aqui, observe Adão e Eva, que coisa, Deus tem que cumprir sua palavra. Maria teve que subir no dia de Pentecoste e receber o batismo do Espírito Santo, exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma mortal, e teve que nascer novamente antes que ela pudesse ir ao céu. Ela teve que nascer novamente. Amém, amém, amém. Agora veja, senhora, deixe-me lhe dizer, só porque os tempos mudaram, Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso para você? Nós cremos nisso para nós, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te cura. Ele é o nosso curador. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Você se encontra com qualquer coisa, a menos que isso e você está perdida. Está vendo? Agora estou apenas falando a favor do que Deus fez há 1900 anos atrás, hoje, no Calvário, para lhe mostrar que sacrifício teve que ser feito para pagar isto. E este é o caminho de Deus. Agora há um caminho que parece certo, mas Deus tem um caminho provido. Se você sempre seguir o caminho provido por Deus, você nunca errará. Como se você começasse a ir para Indianápolis, ou através da ponte, e você dissesse, bem, aqui do outro lado ali é Louisville, sim, e simplesmente seguisse diretamente para este lado, você logo se acharia em apuros, isto é certo. É melhor você pegar o projeto, o mapa, estudá-lo e ver para onde você está indo. Vê? E nós temos o mapa na nossa mão. Nós temos o mapa na nossa mão. E então, aqui está o projeto de Deus para a glória. Aqui está o projeto de Deus para a glória. Estude-o, estude-o. Aí está ele. É sangue aspergido por todo o caminho. Não tem jeito, sem o sangue não chega lá. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. O profeta desta era, uma vez, irmão, ele entrou num bar e tinha uma mulher velha bebendo junto com os homens, vestida imoralmente. O profeta falou assim, ô Deus, por que o Senhor não varre essa coisa da face da terra? Essa mulher velha vestida desse jeito aqui, por que o Senhor não varre isso da face da terra? Deus chamou ele lá fora e falou assim, vem cá. Ele tinha que entrar ali por alguma causa. Vem cá, vem aqui fora. E ele saiu lá fora e Deus mostrou o mundo para ele e um anel de sangue em volta. O sangue de Jesus Cristo estava feito um anel em volta do mundo. E ele disse assim, sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Por causa desse sangue. E seus pecados, você ainda não foi varrido da face da terra por causa desse sangue. E o profeta disse que Deus mostrou para ele seus próprios pecados subiam e se espatifavam naquele anel de sangue e não podia atravessar e não podia chegar perante Deus. E Deus falou para ele, sabe por que você ainda não foi varrido? Você está querendo que aquela mulher seja varrida da face da terra? Você ainda não foi varrido por causa desse sangue. E o profeta correu arrependido, voltou lá dentro e disse, senhora, eu estava murmurando contra a senhora aqui, falando da senhora vestida desse jeito, falei, por que Deus não te varria da face da terra? E ele me repreendeu, ele me mostrou que nós só não fomos varridos ainda por causa do sangue de Jesus Cristo. E ela chorou, se arrependeu e disse, irmão Brano, eu já fui uma cristã também, e hoje estou nesse estado. E eu tenho observado uma coisa, irmãos, Deus está corrigindo seus filhos de cada coisinha. É melhor você não falar que você não gosta daquilo que você vai pagar. Espera e me deixa transmitir minhas experiências para os irmãos. É melhor você não começar a falar, porque eu não gosto desse tipo de sopa, não, que Deus vai te fazer comer essa sopa. Que se é filho, ele vai falar. O pai mesmo, a mãe que corrige filho, quando o filho fala, não gosto de jiló, fala, então você vai comer jiló, filho.
ou menos uma vez na vida. Pra você não chegar na casa dos outros e não fazer feio. Não come jiló não, tem carne. O pai que é prudente ensina seu filho assim. E Deus, na sua prudência, nos ensina assim. Se você falar, eu não gosto disso, porque tem implicância com isso, com aquilo, ele vai te passar naquilo. E eu tenho visto uma coisa. Você fala assim, eu não gosto de cachorro, ele vai te passar pelos cachorros. Não gosto de gato, ele vai te passar pelos gatos. Deixa a experiência vir. É assim que Deus vai trabalhar com seus filhos, para prepará-los para o céu. Um lugar que vai ter gato, vai ter cachorro, vai ter cavalo, vai ter vaca, vai ter sim. Não sei se é no céu não, mas lá na eternidade vai ter tudo isso. E se você não gosta de alguma coisa que vai para o céu, então você não vai, porque lá não vai ter dois implicados não. Se seu irmão for para o céu, você não tem que ir. Se você for implicado com ele, então você não vai. Porque se ele for, você fica. Ou se você for, ele fica. Ou então tem que arrumar para ir os dois. Lá no céu não vai ter nada chocando um com o outro, não. Se nós falarmos, porque comigo é assim, é direito, é nada, Deus vai te quebrar até te fazer um fubá. Eu solto o diabo, eu solto a enfermidade, eu solto o problema familiar, eu solto a demência, ele solta o chicote. O bom pai é assim que ele conduz os seus filhos. Oh Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Porque está na hora, a lavoura está seca. A lavoura está seca. Nós estamos na horinha do arrebatamento, irmãos. Nós estamos quase. Oh glória a Deus, persevera até o fim. Guarda aquilo que você tem. Guarda esse tesouro, briga por ele, lute por ele, batalhe por ele. E diga, Satanás, você quer me tomar isso, mas eu não entrego. Eu vou contra você no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu tenho direito legítimo de te expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um herdeiro legítimo do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual havemos de nos salvar. Paulo disse isso, não tem outro nome dado debaixo do céu. Agora veja, exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma mortal e teve que nascer novamente. Agora Maria, ela podia ser orgulhosa, dizer, eu sou a mãe de Jesus. Não, você tem que ir para o Pentecoste e nascer de novo. Isso não é denominação não, isso é palavra de Deus. Denominação é que um não pode ter um donzinho de profecia que ele começa a querer reger a igreja. E rege mesmo, eu já encontrei mulheres dirigindo pastores, igreja com profecia. Tem um donzinho que começa de não, na igreja de Jesus Cristo, a Maria tem que ir para o Pentecoste, tem que ficar no lugar dela. Nós temos que tomar o mapa. Agora observe como Deus lá no passado, antes que ele pudesse fazer isso, pode você simplesmente, glória a Deus, aqui está o projeto, estúdio, é sangue aspergido por todo o caminho. Oh irmão, isso aqui é maravilhoso. Por isso é que lá no princípio a coisa já estava lá, a revelação já estava com Abel. Deus aceitou um cordeirinho sangrando, pingando sangue, que Abel deve ter pegado dele, eles não tinham ferramenta ainda por certo,
Ele deve ter pegado aquele cordeirinho e falou: vou te matar, porque o problema do pecado, o problema original com minha mãe e meu pai foi sangue, foi mistura de sangue, foi um nascimento errado, e agora eu vou pegar esse cordeirinho. Ele deve ter pegado a pedra e na garganta do cordeiro, e aquilo não cortava, e aquilo amassava, e foi rasgando, ia cortando, e o cordeiro, era um quadro feio. O profeta disse assim: o nascimento é feio, o nascimento é uma coisa feia, suja, e o novo nascimento é feio muitas vezes. O novo nascimento é um rebuliço na nossa vida. Aquele neném tem que chorar, ele tem que puxar o fôlego, e senão o médico bate, senão ele não vive. Esse é um nascimento natural, e o profeta veio e falou assim: o novo nascimento também é feio. Você passa por um processo tremendo, e se não chorar não, se não puxar o fôlego, morreu. E o Abel já estava lá com a revelação do sangue, o cordeiro berrando, e ele cortando a garganta dele com a pedra, e até aquilo vazar, ficar pingando sangue, aquele quadro feio em cima das pedras. E lá vem o Caim com o culto dele bonito, com as maçãs polidinhas, a abobrinha verde, os milho verde, tudo gostosinho em cima da pedra. E o Abel com seu cordeirinho sujo, quem sabe tinha rolado na terra, ele deve ter dado umas escoiciadas com aquela peleja tudo, e aquele cordeiro sujo de sangue, e o Abel sujo de sangue também, e está lá agora, e vão apresentar diante de Deus. O que é que foi que Deus recebeu? Vê, irmãos, o profeta disse: a trilha, se você seguir, é sangue do princípio ao fim. E o profeta falou assim: será que nós vamos chegar lá num mar de rosa, quando muitos navegaram em mares ensanguentados? Nós, ao ouvirmos estas coisas, irmãos, eu tenho certeza que nós saímos daqui mais forte para encarar o diabo. E nós vamos dizer: no nome de Jesus Cristo, eu tiro você do caminho, Satanás. Meus irmãos tiraram, Paulo tirou, Abel tirou, Maria tirou, Sara tirou, Abraão te tirou do caminho, Satanás. Eu também vou te tirar nessa era, eu também vou te vencer. Este é o caminho, é sangue. Jesus o tirou lá no Calvário. Se você seguir, você vê o sangue, amém. Agora você pode ver, simplesmente siga de perto o sangue, e você estará bem. Você estará bem, pois há pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Oh, meu Deus, pés sangrando, deixando marcas. E às vezes você está com sua vida sangrando, e seu coração está sangrando, mas você está dizendo: eu vou seguir a Jesus Cristo. Agora observe como Deus lá no passado, antes que ele pudesse fazer isso, agora ele poderia colocar, mesmo que pudesse se levantar para receber, ele os mataria nesse momento. Ele tinha que fazê-lo, porque ele é soberano, ele tem que cumprir sua palavra. Agora aqui ele está falando de Adão e Eva. Deus, para receber eles, Deus os teria matado, porque ele é justo. Ele diz: no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Aquilo estava estabelecido para sempre. Então eu posso vê-lo lá no passado, quando ele matou estas ovelhas. Você diz: eram ovelhas, irmão Brana? Eu creio que sim. Tem coisa que o profeta diz que nós deixamos como está, não discutimos aquilo. Eram ovelhas?
profeta diz: eu creio que sim. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? E era pele de ovelha, tirou e as jogou lá nos arbustos, e lhes disse: enrolem-se nisto, e saiam para receber. E eu posso ver Adão e Eva puxar estas velhas peles ensanguentadas. Agora Deus pega umas ovelhas, uns cordeiros, mata e joga lá o couro em cima dos arbustos, e está lá o Adão e a Eva nus, porque desobedeceram. Estão lá nus. Nós não temos tempo para entrar no profundo desse assunto, da semente da serpente. Mas estavam lá naquela situação, envergonhados, e Deus joga lá as peles ensanguentadas, balançando, né? Então, e era pele de ovelha, tirou e as jogou nos arbustos, e lhes disse: enrole-se nisto e saiam. E eu posso ver Adão e Eva puxar estas velhas peles ensanguentadas, balançando ao redor de si, né? Posso ver, pode você imaginar os amáveis, belos corpos destes dois seres humanos perfeitos? Eles eram perfeitos, criação de Deus, agora envolvidos em peles ensanguentadas de ovelhas. Eu posso vê-los ali de pé. Que situação, irmãos. Agora, quando nós olhamos para isso, nós podemos recorrer, voltar e dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. Nós estávamos mesmo perdidos, indignos. Eu posso vê-los ali de pé. Deus disse a Adão: porque você ouviu sua esposa ao invés de mim, então eu te tirei do pó e ao pó voltarás. E Eva: porque você ouviu a serpente ao invés de mim, ora, você trouxe vida, tirou a vida do mundo, você terá que trazer vida ao mundo. Vê? Eu multiplicarei suas dores e seu desejo será para seu esposo, e assim por diante. E ele disse então: serpente, por que fizeste isso? Andavas ereto. Ele não era um réptil, ele era uma besta, andava ereto, mais sutil do que todas as bestas do campo. Dê-me testemunho. Isso é a escritura. Andava ereto como um homem, e ela a enganou. A serpente enganou a Eva. E ele disse: e porque tu fizeste isso, não terás mais pernas, e andarás sobre teu ventre por todos os dias da tua vida, e pó será teu alimento. E bem ali estavam eles, julgamento. Deus tinha que cumprir seu julgamento, porque ele tinha falado sobre isso, e ele é Deus, ele não pode voltar atrás nisso, ele tem que ficar, a fim de ser Deus. Deus tem que guardar sua palavra, isto é certo. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes brilhantes olhos azuis, que pareciam com os céus, onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando, se misturando com sangue nas vestimentas, e balançando ao redor do seu corpo, Eva, Adão, com seu corpo forte, Adão com seu corpo forte a pegou e a encostou em seu peito, e ali as lágrimas misturadas caindo enquanto corriam através das peles de ovelhas, o sangue pingando, sangue por toda parte ali. Agora ele diz: você tem que sair da minha presença. Eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro, indo se retirando assim. E assim, viram, quando um homem peca,
Se não fosse o sangue de Jesus Cristo, ele se retiraria desse jeito. E quando ele não tem revelação do sangue de Jesus Cristo, ele sai desse jeito, banido, entristecido, acabado, estragado, derrotado. Quando ele não tem revelação do sangue de Jesus Cristo. Eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro, indo se retirando assim, aquelas velhas peles de ovelha batendo contra suas pernas, sangrando, batendo em suas pernas, sujando tudo. O irmão Brana bate palma uma vez, então eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de ano, não. Ele é para sempre e para sempre. Eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim. Isto moveu diretamente quando ele começou a fitar aquele pequeno casal descendo através do jardim do Éden, peles sangrentas batendo contra suas pernas. Ele não podia suportar isso. E isto desceu, isso desceu até o próprio coração de Deus, soletrou amor. Deus amou, ele simplesmente não podia vê-los sair. Ele os chamou de volta e disse: eu colocarei inimizade entre sua semente e a semente de Satanás. Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, ele mesmo desceu através de uma mulher, nasceu de uma virgem. Como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto só um pouquinho no Éden. Observe, quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão, todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão, expulsos do jardim do Éden por causa da transgressão, todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. E eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Nós andamos por qualquer lugar e vimos para a casa do Senhor. Nós falamos e agimos de qualquer maneira e vimos para a casa do Senhor. As bênçãos estão sendo cortadas. E é o profeta que diz, ele disse, todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. E eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Falamos de tudo, murmuramos de tudo. As bênçãos vão embora dos nossos lares. Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que ainda tem misericórdia de nós e não nos condena. Olha, irmãos, estamos num caminho estreito. Você quer caminhar nesse caminho estreito? Eu te asseguro que ele nos levará à glória. A palavra te assegura. Eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você, expulso do jardim do Éden. Agora eu quero que você observe aqui, vê, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão, e aquela espada girando de um lado para o outro, andando, guardando aquele portão ali de entrada para o Éden. Observe, fogo, o fogo do Espírito Santo guardando o portão. E hoje é isso que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Não, você não entrará.
Se você tem medo do Espírito Santo e do fogo ardente, você não entrará. Vê, você não entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore, guardando a árvore da vida, que é a palavra hoje, é Cristo. E agora observe então, este é um lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Adão, Caim e Abel, melhor dizendo, labutando agora, ou saindo para fazer um sacrifício. Eu creio que eles construíram seus altares bem junto ao portão, junto ao trono, onde eles podiam adorar. Observe, aqui vem Caim. Ele provavelmente trabalhou o ano todo, labutando, fazendo tudo que podia para colher as maiores maçãs, ou as maiores abóboras, ou seja o que for que ele tinha. Trouxe isto até o portão, construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus, colocou todas as suas frutas e os grandes copos de leite e tudo, e os colocou no altar corretamente, então ajoelhou e adorou a Deus. Agora eu quero que você, eu espero que isso infiltre profundamente, como nunca antes, até que você obtenha isto. Veja, agora observe, se Deus unicamente exigisse que você fosse a igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Brana, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício. Eu contribuo às missões estrangeiras e estas coisas estão bem, mas Deus requer mais. A igreja ouviu? Vocês ouviram bem? Não deixou passar não? Se Deus unicamente exigisse que você fosse a igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Brana, eu não somente faço isso, mas eu faço sacrifício, eu contribuo às missões estrangeiras, e estas coisas estão bem, mas Deus requer mais. Caim fez isso, ele mesmo, está vendo? Ele trouxe um sacrifício, ele adorou o Senhor, ele se ajoelhou e ofereceu louvor ao Senhor, e disse, Senhor, aqui estou eu, e eu trouxe a ti uma oferta, eu construí um altar, amém. Resumindo, eu sou membro de igreja, isso penetrou? Veja, eu sou membro de igreja, eu creio em ti, isso penetrará agora, deixe se infiltrar profundamente, eu sou um crente em Deus, eu construí um altar, eu trouxe um sacrifício, e aqui estou eu, Senhor, estou te adorando, e Deus virou suas costas para isso, certo? E na manhã da Páscoa, como um pastor desta cidade disse, o senhor sabe o que eu faço, pregador, na manhã da Páscoa? Eu disse, o quê? Ele disse, eu digo a todo o meu pessoal, eu digo a eles Feliz Natal. Agora Páscoa é em abril, né? Páscoa é em abril, então eu dizia para o povo, Feliz Natal, em dezembro. Feliz Natal. Eu disse, por quê? Disse, eu não os verei mais até a próxima Páscoa. Que tipo de crente, né? Não nos verei mais até a próxima Páscoa. Todo mundo aparece na Páscoa, isto é tudo. Compram gorros novos e roupas novas. Eu tenho batido muito aqui nessa igreja com o negócio de todo mundo aparece na ceia. E a ceia, só ceia. Tem muita gente que é a ceia, aprende só a vir na ceia. Não vai muito tempo não, viu irmão? É poucos anos ele desaparece. Eu sou implicante, vocês podem me achar ruim, pode até me mandar embora no fim do ano, mas eu vou falar a verdade. Vocês podem ver, eu tenho implicado com esses crentes de só ceia, e não demora muito, eles estão indo embora. E é a palavra, é a mensagem do profeta. Todo mundo aparece na Páscoa, Páscoa é ceia. E aí, só na outra Páscoa, né? Todo mundo aparece na Páscoa, isso é tudo. Compram gorros novos e roupas novas. E o que isto tem a ver com Cristo?
Oh, e haverá milhões de dólares que serão gastos neste ano. Amanhã, no campo protestante, de lírios, grandes, lindos lírios, cada membro chega e coloca sobre o altar. Deus não se importa com lírios no altar. Agora, irmãos, se estas pessoas não pudessem vir à igreja, nós as ajudaria com um passe de ônibus, viu, irmão Antônio? Mas elas não podem vir na igreja, mas na casa dos parentes elas vêm até dia de culto e fica lá atrapalhando os parentes vir para a igreja. Nós precisamos nos endireitar, ou então não sei o que será. Deus fará algo. Deus não suporta essas coisas. Se fosse questão de poder só vir na Páscoa, estava certo, nós iríamos cuidar. Mas é que não. Dia de ceia, estão em casa de parente, vendo televisão e atrapalhando outros vir para a igreja. Um crente que tem revelação, ele chama quem tiver na sua casa para vir para a igreja. Diz: hoje é dia de culto, vamos para a minha igreja. Você não é crente, eu te convido. Se for um crente, fala para ele: o que você está fazendo aqui, irmão? Não é hora do culto, não? Vamos embora? Já fala para ele, rasga a chita para ele. Deus vai se agradar de você. Aí aqui eu pergunto: que classe de pastor sou eu? Aí é onde eu me pergunto, é onde eu paro e falo: Deus, será que não tem influenciado as mensagens? Será que não tem descido profundamente, Senhor? Que classe de pastor sou eu, Senhor? Haverá milhões de dólares. Deus não se importa com lírios no altar. Ele quer é você no altar. É o profeta que está dizendo. Ele não quer saber de lírio no altar, não. Não, coisas bonitas, enfeites, muitas roupas adequadas. Ele não quer essas coisas para a igreja, ele quer você. Ele precisa de você, irmão. Por isso que ele te bate hoje. Olha, coloca só grandes, lindos lírios. Cada membro chega e o coloca sobre o altar. Deus não se importa com lírio no altar. Ele quer é você no altar. Não é o lírio, não é o seu sacrifício. É você quem tem que estar no altar. Esta é a diferença. Colocando o que Deus requer no altar. É você. Ele precisa de nós no altar. É uma bênção quando as pessoas podem vir se dobrar aqui e orar. Você é uma bênção para o culto, irmão. Você é uma bênção, irmão. Quando você vem no espírito cristão de adoração, ora no altar, se assenta no seu lugar, você traz o Espírito Santo aqui para dentro. Oh, meu Deus. Quando Deus requer é você no altar. Agora eu quero que você observe como que aquela tendência, aquilo era Satanás em Caim. E observe que eu próprio, agora isso devia fazê-lo sentir muito bem. Agora isto devia fazê-lo sentir muito bem. Alguns de vocês que são peregrinos e viajantes, e nós temos talvez que dizer: bem, eu gostaria de que pudéssemos fazer isso em nossa igreja e aquilo. Estejam satisfeitos, aleluia. Eu preferiria adorar em um pequeno cômodo velho, em algum lugar no fundo de uma viela, e ter Deus ali, do que em uma catedral sem Deus nela. Nós precisamos ter medo de perder a companhia de Deus, viu, irmão? Um crente precisa ter medo de perder a companhia de Deus. Nós queremos a companhia de Deus aqui dentro.
Nós não podemos perdê-la aqui dentro. Do caso contrário, é melhor ficar num barracão velho de fundo de viela e ter Deus lá. É muito melhor. Isso tem acontecido com as denominações. Por isso, se tiver que pôr a política para dentro, pôr a galinhada para dentro, pôr tanta programação para dentro, porque Jesus disse que está lá na porta de fora batendo. Vê? Nós precisamos ter medo de perder a companhia do Espírito Santo. Você não tem medo de perder a companhia do Espírito Santo? Por isso nós andamos com cuidado, diz: Senhor, fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Senhor, eu sei que se eu perder a companhia do Senhor, eu começo a ficar irritado, intrigado, nervoso, inquieto, repugnante dentro de casa, não aguenta ver ninguém, não aguenta nem si próprio, e agitado, esquisito. É falta da companhia do Espírito Santo. É falta da companhia do Espírito Santo. Portanto, eu tenho medo dele ir embora. Então ele trouxe sua oferta. Você vê, claro, de que pudesse fazer isso em nossa igreja, aquilo, estejam satisfeitos. Então, eu preferiria estar ali no fundo de uma viela e ter Deus ali do que em uma catedral sem Deus nela. Isto é certo, claro, ali ele era um homem pobre, observe. Então ele trouxe sua oferta, Caim trouxe e a colocou ali em cima. Agora observe, ele veio da linhagem de Satanás, porque ele esperava que Deus aceitasse isso, porque eram lindos frutos, algo que ele fez, ele mesmo. E tantas pessoas dizem: bem, eu pertenço a certas ordens diferentes, eu faço doação para a Cruz Vermelha e doação para a caridade, eu faço doação para as igrejas. E que tal isto, irmão Brana? Isto está bem, mas aquele que não nascer de novo não entrará de modo algum no reino. Observe isso. Estas coisas de caridade são ótimas, mas contudo, este não é o caminho provido por Deus. Viu, irmãos? Vamos prestar atenção aqui. Nós não vamos ser espírita não, viu, irmão? Caridade é boa, mas é feita corretamente. Viu, irmãos? Me deixa sentar isso bem aqui para a igreja, que infelizmente é o pastor mesmo que tem que aguentar essas coisas. É ele que tem que ordenar essas coisas. Caridade é boa, mas é feita corretamente. Não é sair fazendo caridade para Deus e todo mundo. E, viu, irmão? E quem tiver necessitado na igreja, chega e diga: eu estou necessitado. Chega para os diáconos e diga. Não deixa outro irmão chegar e falar: o irmão fulano está necessitado, está precisando de algo. Quando chegar alguém, vocês não atendem não, viu, diácono? Assim: não, irmão, não é terceiro que tem que vir falar, é a própria pessoa necessitada que tem que vir. É para parar, cortar esse negócio de terceiro. Terceiro que vem: é o irmão fulano está precisando, vai ter que ser ajudado. Não, senhor irmão, então deixa ele vir falar. É ele que tem que falar. Caridade tem que ser feita, mas é correta. Eu nunca vi, que coisa, viu? Eu pego o telefone, eu já falei para os rapazes e para as moças, por favor, vocês riscam meu nome aí, para vocês não ligar para mim mais, eu já contribuí com vocês, mas eu não contribuo mais. Ah, mas por quê? E é de boa vontade, é não sei o quê. Eu disse: não, senhor, quando a gente quer ajudar os outros, a gente ajuda com a força da gente. Ah, mas o senhor não deseja ajudar? Não, isso não é correto. A gente queria ajudar os outros sem pedindo os outros para fazer ajuda para o outro. Quando eu quero ajudar alguém na minha igreja, eu ajudo com as nossas forças, com as forças dos meus adeptos. Ah, mas que é isso? O senhor não pode falar isso. Eu digo: eu falo e posso falar mais. Eu acho que isso aí vai além desse negócio de ajuda, porque a cidade tem não sei quantos mil telefones, e vocês batem na minha casa todo mês. Esses velhinhos estão aí para pretexto. Falei rasgado para os 2 ou 3. Viu, irmãos?
Estas coisas de caridade são ótimas. Tem religião por aí que está baseada na caridade. E é porque tem que ser caridoso. Caridade é boa, mas correta. É com a ordem da igreja, corretamente. Estas coisas de caridade são ótimas. Contudo, este não é o caminho provido por Deus. Caim chegou em seu próprio caminho. E muitos esta noite estão chegando em seus próprios caminhos. Deus tem seu caminho provido. Agora não me entendam mal, irmãos. Se tiver alguém aqui, vocês não passam necessidade lá sem nos falar não, viu? É você que vem e diga: eu estou em necessidade de um remédio. Irmãos diáconos, eu estou em necessidade de um remédio, de uma cesta, porque eu estou passando necessidade de alimento. Meu aluguel, eu vou ser despejado da casa, minha água vai ser cortada. Será que vocês podem me ajudar? Vocês, por favor, não deixa nós em falta não. Vocês vêm e falam, mas é você que está necessitado. Não arranja outro irmão para vir falar não, porque não vai funcionar. Ou então aquele irmão que gosta de ver, ele já chegou, irmão fulano, acho que ele está precisando. Irmão, não acha que ele está precisando? Irmão fulano está numa dificuldade. É mesmo, vamos ver se ele vem falar conosco, né? Porque precisa de humildade. Tem gente que não tem humildade para ser ajudado. Ele vem e pede um dinheiro. Se a gente fizer uma cesta de mantimento e der para ele, ele fica enfesado. Ele queria o dinheiro. É assim, então precisa ser correto. Irmãos, meu Deus do céu, nunca pensava que as coisas iam ficar desse jeito hoje. Que nós íamos chegar nesse lugar na pregação. Estas coisas de caridade são ótimas, contudo, este não é o caminho provido por Deus. Então você entendeu, né? Você não vai passar necessidade por aí, justamente, precisando justamente de ajuda, sem vir aqui, viu? Você peca se você fizer isso. Caim chegou em seu próprio caminho, e muitos esta noite estão chegando em seus próprios caminhos. Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isso. Ora, as razões não podem nem mesmo, suas razões não estão qualificadas. Você não está qualificado para arrazoar sobre isto. Se você pudesse arrazoar sobre isto, isso não seria mais pela fé. Você tem que oferecer por fé. Amém? Agora você diz: irmão Brana, o senhor quer dizer que eu tenho que chegar aí e me encher com o Espírito Santo e me portar como o restante deles? Se você espera estar com o restante deles, você tem. Isto é tudo, sim senhor, isto é tudo. Você pode tomar. Naamã tinha a mesma coisa. Deus disse ao profeta: diga a ele, vai e mergulhe 7 vezes. Ele disse: não é esta água mais limpa e melhor? Porém era aquela água do Jordão, tem uma aparência ruim às vezes, mas eu gostaria que cada um aqui esta noite olhasse para o Calvário. Meu irmão, Naamã tinha razão de conjecturar. Chegou lá um homem de exército, um homem de governo, chegou lá diante do profeta, diz que o Senhor cura, diz que o Senhor liberta. O profeta falou: vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Aquela água barrenta daquele jeito, Jordão é de água vermelha. Não, mas lá na Síria tem rios muito mais limpos do que aquele ali, profeta. Ele disse: se você quiser sarar, vai lá e mergulha 7 vezes. Não, mas que é isso? Não sei se foi o profeta que diz assim, que o acompanhante dele falou: meu senhor, você já está aqui mesmo, o que custa mergulhar? Vai lá e mergulha. Né? Ele pensava que ele ia, né? Que ele ia já receber assim, ó. Não. E o profeta está falando assim: eu quero que nós olhemos para o Calvário hoje. Olha para o Calvário. Um corpo esquelético que apanhou a noite inteira. Viu, irmãos? Foi preso de noite, passou a noite inteira em julgamento, apanhando, o outro dia apanhando, sem comer, sem beber, cuspido, maltratado. Quando foi mais ou menos meio-dia que eles levaram ele para a cruz. Você olha para o Calvário,
aquele corpo lá desnudo, porque faz ele hoje com um paninho amarrado na frente, mas diz que não era nada, a história diz que ele estava nu mesmo. Tiraram as roupas dele tudo e pregou ele lá na cruz, e ele lá esquelético. O salmista Davi diz: pode contar todos os meus ossos, podia contar a costela dele. E o profeta está dizendo assim: eu quero que nós olhemos hoje para o Calvário. Aí vai sair de nós muitas coisas, muito egoísmo, muita maneira própria, muita humanidade, muita carnalidade, vai sair de nós. Nós vamos nos sentir melhores. Glória a Deus. Eu quero, onde quer que eu parei, irmão? Claro, trouxe oferta. Eu quero, mas eu gostaria que cada um aqui nesta noite olhasse para o Calvário e o que custou a Deus 1900 anos atrás, e levantaria sua mão e diria: eu tomarei o caminho junto com os poucos do Senhor que foram desprezados. Nós estamos prontos para fazer isso? Você deseja fazer isso? Não importa o quanto eu apanhei, eu vou tomar o caminho com Jesus Cristo. Eu vou tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Glória a Deus. Naamã tinha a mesma coisa. Você vê? Você diz: tenho que me unir com aquele sujeito que é o irmão Tom, e alguns deles chamam de santos roladores. Irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo quase umas 3 vezes, e eu nunca vi um santo rolador ainda. Não, senhor. Eu tenho visto santidade, mas não santo rolador. Este é o nome que o diabo taxou na igreja. Deus disse: sem santidade ninguém verá Deus. Você pode fazer como quiser a respeito disso. Este é o caminho dele: santidade. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluias. Vamos fechar os nossos olhos. Glória a Deus. O profeta diz: eu quero que nós olhemos para o Calvário. Olhe para o Calvário. Deus vai nos passar por todos os lugares que nós dizemos: não dou conta. Isso aí eu não dou conta. Não dou conta de fazer. Deus vai nos fazer dar conta. Nós vamos dar conta por Jesus Cristo. Bondoso Pai Celestial, meu Deus, nesta hora, Senhor, jamais eu pensei que eu chegaria nesses pontos hoje, Senhor. Eu estava acanhado, Senhor. Eu estava inibido, meu Deus. Senhor, meu Deus, oh Pai, tome essas palavras nesta hora. O Senhor vê se elas foram ditas com justiça, Senhor. Se elas foram ditas do profundo da alma, para melhor, Senhor, para nos ajudar nessa hora, Senhor, para nos livrar do inimigo, Senhor. Meu Deus, este é o nosso combate, meu Pai. Olha para mim nessa noite, Deus eterno. Eu te rogo nesse instante, diante desta igreja, que a tua força seja descida sobre nós. Que esta espada corte, Senhor, corte o mal, corte a transgressão, corte aquilo que não vem do Senhor. Pai Celestial, eu te peço que cada coração saia daqui.